Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada em como um único produto, o açúcar, foi muito mais do que um jeito de adoçar a vida na Europa. Ele, na verdade, forjou as próprias bases do que viria a ser o Brasil. A colonização portuguesa foi, do início ao fim, moldada por esse cristal doce e muito poderoso. Essa imagem que a gente está vendo, que é bem impactante, é uma obra de arte feita inteiramente de açúcar. E ela faz a gente pensar, né? Como é que um produto que parece tão simples pôde definir a criação de um país inteiro, a fortuna de um império e, ao mesmo tempo, a escravização brutal de milhões de pessoas? Bem, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o foco deles não era exatamente o Brasil. A verdade é que eles estavam de olho mesmo era no comércio super lucrativo de especiarias com a Ásia. O Brasil no comércio de tudo era tipo um plano B. Então, antes mesmo de se pensar em açúcar, a primeira grande atividade econômica da colônia foi a extração do pau-brasil. Essa madeira era valiosíssima na Europa. Por quê? Por causa da tinta vermelha que saía dela, usada para tingir tecidos de luxo. E o melhor de tudo para a coroa portuguesa era que exigia um investimento mínimo e tinha de monte por toda a costa. A estratégia inicial de Portugal era bem simples: baixo custo e quase nenhum compromisso. Eles usavam o sistema de escambo, ou seja, os indígenas faziam todo o trabalho pesado de cortar e carregar a madeira e, em troca, recebiam objetos europeus. O controle era feito por umas bases comerciais na costa, as feitorias, um modelo que eles já usavam na África. E olha só essa citação da carta do Pero Vaz de Caminha que estava lá no primeiro contato. Ela captura perfeitamente o clima daquele momento. De um lado, uma curiosidade mútua, mas do outro, já estava ali a sementinha de uma relação comercial que ia mudar tudo para sempre. Só que essa abordagem mais, digamos, relaxada de Portugal acabou deixando a porta aberta. E claro, apareceram concorrentes que não estavam nem um pouco a fim de respeitar o tratado que dava essas terras para Portugal. Os franceses, por exemplo, não perderam tempo para tentar pegar um pedaço do bolo. E os franceses não estavam para brincadeira, viu? Eles chegaram a estabelecer colônias de verdade, fizeram alianças com povos indígenas. Era uma ameaça seríssima ao domínio português. E foi isso que forçou a coroa a repensar essa estratégia de deixa rolar e a agir de uma forma muito mais decisiva. Então, para resolver esse problema com os franceses, Portugal precisou virar a chave. Não dava mais para só extrair recursos. Chegou a hora de colonizar de verdade, de ocupar, defender o território e, claro, encontrar uma nova forma de lucrar com ele. Essa tabela mostra bem essa grande virada. A gente sai de feitorias temporárias e vai para um sistema de posse da terra. A gente sai do escambo para um governo centralizado. E o foco econômico muda do pau-brasil para o açúcar. Portugal estava deixando de ser um comerciante para se tornar, de fato, um império colonizador. O primeiro plano foi dividir o Brasil naqueles enormes lotes de terra, as capitanias, e entregá-los a nobres, os donatários. A ideia era basicamente terceirizar o custo da colonização. Só que, na prática, o sistema foi um grande fracasso, o que obrigou Portugal a dar o próximo passo. E esse passo veio em 1549. A coroa decidiu criar um governo geral para centralizar tudo. Nomeou Tomé de Sousa como o primeiro governador e transformou Salvador na primeira capital da colônia. A partir daí, a máquina colonial começou a ser montada de verdade. Com a administração organizada, faltava um motor econômico para fazer essa máquina girar. E esse motor foi o açúcar. As terras do litoral do Nordeste, principalmente em Pernambuco e na Bahia, eram simplesmente perfeitas para o cultivo da cana. E foi ela que se tornou o coração pulsante da economia colonial por séculos. A produção de açúcar foi toda organizada num sistema que a gente conhece como plantation, um sistema brutalmente eficiente que se apoiava em 4 pilares. Primeiro, o latifúndio, ou seja, terras gigantescas. Segundo, a monocultura, plantar uma coisa só, cana. Terceiro, tudo era feito para exportação. E o quarto pilar, o mais crucial de todos, a exploração em massa da mão de obra de africanos escravizados. Foi um modelo que gerou fortunas absurdas, mas que também já cimentou, desde o início, as profundas desigualdades que marcam o Brasil. No começo, os colonos até tentaram escravizar os povos indígenas. Só que a resistência dos nativos, somada à oposição dos padres jesuítas que queriam catequizá-los, acabou levando a coroa a proibir essa prática. E isso abriu as portas para o tráfico transatlântico de africanos, que era, por si só, um negócio imensamente lucrativo. Essa frase do padre Antonil é pesada, mas revela exatamente o papel central e desumanizado que essas pessoas ocupavam.
Essa economia do açúcar criou uma sociedade extremamente rígida, uma pirâmide. Lá no topo, uma elite minúscula de senhores de engenho, que mandavam em tudo e em todos. E lá na base, a imensa maioria da população, formada por africanos escravizados, sustentando toda essa estrutura com trabalho forçado. E essa estrutura não era só econômica, não. Ela foi a raiz do racismo estrutural que marca o nosso país até hoje. Claro que tanto sucesso assim, tanto dinheiro, atraiu cobiça. Não demorou muito para uma nova potência da Europa decidir que também queria um pedaço desse mercado bilionário, dando início a uma guerra pelo controle do açúcar. O que aconteceu foi que uma briga política lá na Europa, entre Espanha e Holanda, acabou respingando aqui no Brasil. Como Portugal estava sob o domínio da Espanha na época, os holandeses, que eram inimigos dos espanhóis, viram uma oportunidade. Eles invadiram e conquistaram justamente Pernambuco, o coração da produção de açúcar. Governaram a região por mais de 20 anos, até que foram finalmente expulsos depois de uma guerra longa e sangrenta. A expulsão dos holandeses foi uma vitória, sem dúvida, mas uma vitória com um gosto bem amargo, porque as consequências dessa guerra mudariam o mercado global de açúcar para sempre. Esse gráfico aqui resume perfeitamente o que aconteceu. Quando foram expulsos, os holandeses não saíram de mãos abanando. Eles levaram todo o conhecimento, a tecnologia e o capital para produzir açúcar e foram para o Caribe. Lá, eles montaram uma indústria concorrente que, em pouquíssimo tempo, quebrou o monopólio brasileiro e jogou a economia da colônia portuguesa numa crise. No final das contas, foi isso. Portugal até venceu a batalha pela terra, mas perdeu feio a guerra pelo mercado do açúcar. O conhecimento que foi levado do Brasil ajudou a financiar a famosa Era de Ouro da Holanda, um momento que mudou o rumo da economia mundial. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A história do açúcar no Brasil mostra o poder gigantesco que uma única commodity pode ter. Então fica a pergunta: hoje em dia, quais são os produtos que definem nações, que criam fortunas, que decidem guerras e que deixam legados tão complexos para as futuras gerações? A resposta talvez esteja mais perto do que a gente imagina.